do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, cheio os corações de vossos fiéis, e nem neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, corda fidelium sancti spiritus, illustrazione de coisas nobis et spiritu recta sapere, et Dei semper consolazione gaudere, per Cristo nomen nostrum. Ave Maria, cheia de graça, é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Então temos uma conferência dedicada ao Imaculado Coração de Maria, em que o título mostra bem. Eu vou buscar abordar brevemente 3 temas. Que é o Imaculado Coração, a delicadeza da caridade e como a devoção à Imaculada Conceição, como a devoção ao Imaculado Coração é uma devoção que nos é propriamente recomendada diante da sociedade moderna. É uma conferência um pouco improvisada, mas é um tema que me é muito caro. Então, a parte histórica, formal, os senhores devem saber que a devoção ao Imaculado Coração ela é mais conhecida pela devoção reparadora dos primeiros sábados, recomendada por Nossa Senhora, a irmã Lúcia, a vidente de Fátima. Isso em 1925, quando era ela postulante ainda. Nossa Senhora, em Fátima, ela faz referência, ao Imaculado Coração. Muitas vezes. Então, a Nossa Senhora fala à irmã Lúcia, Nosso Senhor, quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. E imediatamente as 3 crianças compreendem que aquele era o coração imaculado da Santíssima Virgem, ofendido pelos pecados da humanidade, que necessitava de reparação. Nossa Senhora também vai permitir que as crianças vejam as almas caindo no inferno. Elas vão ver o inferno com os demônios e as almas que gritavam e gemiam de dor e desespero. E daí Nossa Senhora vai falar para eles: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. E vários anos mais tarde, em 1925, Nossa Senhora vai revelar à irmã Lúcia essa devoção dos 5 sábados, seguindo os primeiros sábados de cada mês. Então, é por Nossa Senhora de Fátima, sobretudo, que nós conhecemos a devoção ao Imaculado Coração. No entanto, ela é muito mais antiga. Desde o início da Igreja, nós temos as referências a essa devoção ao Imaculado Coração de Maria, até pelas próprias referências presentes no Evangelho. Então, nós temos no Evangelho de São Lucas que Maria conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Também nós temos: em seguida desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso, Nosso Senhor. Sua mãe,
Nossa Senhora guardava todas estas coisas no seu coração. Então essas referências ao coração de Nossa Senhora estarão presentes desde os padres da igreja. Nós temos, por exemplo, São João Crisóstomo, que fala, que dá o Imaculado Coração, o coração de Nossa Senhora como exemplo do coração de todo fiel que deve guardar as palavras de Nosso Senhor em seu coração. A devoção ao Imaculado Coração de Maria vai ser propagada por São Bernardo de Claraval, Santa Gertrude, Santa Brígida, São Bernardino de Sena e São João Eudes. E São João Eudes vai ser o grande apóstolo da devoção ao coração imaculado de Maria. Ele vai ter a aprovação do bispo de Autun, na França, que vai aprovar a festa do Imaculado Coração. Em 1805, o Papa Pio VII, que também foi um grande propagador da devoção às dores de Nossa Senhora, e isso não é por acaso, porque a devoção à Nossa Senhora das Dores pega por tabela a devoção ao Imaculado Coração. Afinal de contas, a devoção às dores de Nossa Senhora faz referência à espada que transpassou o coração de Nossa Senhora. E a imagem de Nossa Senhora das Dores é a imagem de Nossa Senhora com seu coração transpassado pela espada. Assim como a imagem do Imaculado Coração de Maria. São duas devoções que estão ligadas uma com a outra, e não vai ser por acaso que o Papa Pio VII vai ser o Papa que vai propagar essas duas devoções. Vai ser o Papa que vai propagar, que vai ele próprio compor a coroa de Nossa Senhora das Dores. Ele vai escrever hinos em honra a Nossa das Dores, porque é também um Papa que vai estar também no cativeiro, diga-se de passagem, por Napoleão. Então ele vai encontrar também uma grande consolação na devoção ao Imaculado Coração e às dores de Nossa Senhora. Então o Papa Pio VII vai propagar essa devoção e vai autorizar largamente a devoção ao Imaculado Coração. Em 1855, o Papa Pio IX vai aprovar a missa e o ofício do Imaculado Coração de Maria, estabelecendo como uma festa para toda a igreja. E vai ter essa consagração do Papa Pio XII, da igreja e todo o gênero humano ao Imaculado Coração de Maria. Se isso atendeu ao pedido de Nossa Senhora de Fátima, nós sabemos que não. Mas isso é outra história. Mas é justamente pela aparição de Nossa Senhora a Fátima que a devoção ao Imaculado Coração vai se espalhar muito. Dom Manuel Gonçalves Cerejeira, o cardeal Cerejeira, cardeal patriarca de Lisboa, vai dizer que a missão especial de Fátima é a difusão no mundo do culto ao Imaculado Coração de Maria. À medida que a perspectiva do tempo nos permite julgar melhor os acontecimentos de que fomos testemunhas, estou certo que melhor se verá que Fátima será para o culto do Coração de Maria o que Parrella e Monial foi para o coração de Jesus. Mas então, afinal de contas, do que nós estamos falando quando nós tratamos da devoção ao Imaculado Coração de Maria? Antes disso, deixa eu deixar uma outra questão. Não é só Nossa Senhora em Fátima que trata do Imaculado Coração. Nós temos esse adjetivo. A gente não está falando do
Santíssimo Coração. Nós não estamos falando do excelso coração. Nós estamos falando do Imaculado Coração. Então nós temos nós poderíamos falar muito bem Santíssimo Coração de Maria. Nós falamos Santíssima Virgem, mas nós temos essa propriedade, essa característica, esse adjetivo, essa qualidade que é o Imaculado Coração. Por quê? Nós poderíamos dizer que é um princípio de filosofia. Agere sequitur esse. O agir segue o ser. A gente faz, o que a gente faz é aquilo que a gente é. Nós somos animais racionais, nós inteligimos, nós pensamos. Qual que é o ser? Qual que é a natureza de Nossa Senhora? É ser a Imaculada. Isso está na sua natureza. Então o seu agir, que é a sua caridade, que é representado por seu coração, vai seguir aquilo que ela é, a Imaculada. Então, o coração de Maria é um coração, antes de tudo, imaculado. Porque a sua caridade decorre da sua Imaculada Conceição. Mas então nós temos essa ligação íntima do coração de Nossa Senhora com a sua Imaculada Conceição. Em Nossa Senhora de Fátima, ela fala toda hora da devoção ao Imaculado Coração, ela estabelece a devoção reparadora ao Imaculado Coração, e ela fala que no final o seu Imaculado Coração há de triunfar. Triunfar sobre o quê? Vou deixar em aberto. Pouco tempo antes, em Lourdes, como que Nossa Senhora se apresenta? Eu sou a Imaculada Conceição. Eu sou. Ela está falando da sua essência. Ela está falando do seu ser. Eu sou a Imaculada Conceição. Ela não fala, eu fui concebida de forma imaculada. Não, ela é, por excelência. É o seu ser. E nós temos as aparições de Fátima que começam em 17. Em 1917, nós temos uma aparição um pouco conhecida de Nossa Senhora ao apóstolo da Imaculada, São Maximiliano Maria Kolbe. O que ela fala? Ela manda ele fundar uma milícia, ela manda ele fazer um apostolado contra os inimigos, para converter os inimigos da igreja, para combatê-los e trazê-los de volta para Cristo. E ela cita os maçons, os protestantes e os comunistas. E ela fala que haverá uma prova de sangue, mas que no fim uma estátua da Imaculada será erigida em Moscou. Ao mesmo tempo, Nossa Senhora de Fátima manda que a Rússia seja consagrada ao Imaculado Coração. Coincidência? Creio que não. Então, nós temos também outras aparições que tratam também da Imaculada, como Nossa Senhora também em Akita, muito embora ainda não tenha sido recebido uma chancela definitiva da igreja. E nós temos também Nossa Senhora em La Salette, justamente quando ela lança invectivas contra o clero, que ela chama de cloaca do mundo. O mau clero, claro, né? Não o clero em geral. Mas que já na época não era flor que se cheire.
Hã? Cloaca. Pois bem, então nós temos muitas referências recentes de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição e ao seu Imaculado Coração, e que nós vimos que estão juntos. O que é o coração? Isso é algo muito importante. Hoje em dia, sobretudo, em função de um sentimentalismo frouxo, um sentimentalismo romântico, e hoje em dia, nem isso mais. A estupidez chega a tal ponto em que, no mundo dos emojis, você utiliza coração e a torta e a direito, e não é nem mais algo romântico. O coração deixou de ter o significado que ele tem tradicionalmente. O coração, ele simboliza o amor. O coração simboliza a vontade. É a sede, tradicionalmente ele é visto como a sede da vontade. Enquanto que a nossa cabeça é a sede do intelecto. Mas o que é o amor? O amor não é nem uma paixão romântica de filme de Hollywood. Não é nem uma atração carnal. Não é nem uma caridade tola, vamos todos dar as mãos e falar como nós gostamos um do outro, cantando Imagine. Nós podemos dar uma definição mais primária do amor, sobre a qual se assenta a definição do amor de caridade, que é o do qual nós vamos tratar aqui. O amor, numa definição mais primária, é simplesmente a simples apreensão do bem. Amor-paixão. Enquanto uma paixão da nossa alma. Enquanto um movimento da nossa alma diante de um estímulo externo. Então eu vejo uma pizza, a minha alma, diante da apreensão da pizza, vai ter um movimento de amor, porque vai ver que é um bem para ela. Eu vejo o ar-condicionado, eu tenho um movimento de amor, amor-paixão, porque eu vejo o ar-condicionado como um bem. Agora eu posso, além da paixão, ter um movimento da vontade. E a vontade vai querer a minha união com a coisa que eu vejo como um bem. Então eu vou querer comer a pizza. Eu vou querer ligar o ar-condicionado. A união com o bem que aquela coisa me traz. Então o amor é um movimento em direção ao bem. Um movimento da minha vontade em direção ao bem. Mas além disso tem um amor de caridade. O amor que se fundamenta sobre um amor de benevolência, em que não vejo simplesmente a coisa como um bem e que eu quero obter, mas em que há uma benevolência. Eu quero o bem da coisa amada, porque ela é boa.
E além disso, nós temos esse amor de caridade, que é amar em Deus, que é o nosso sumo bem e que deve ser amado acima de todas as coisas. Amor é isso. Não é um romantismo, não é um movimento carnal, não é nem uma caridade trouxa moderna. Então, quando as Escrituras, quando Nosso Senhor fala de coração, Ele está falando sobre o mais íntimo do nosso ser, onde se encontra o nosso amor. Por isso que Nosso Senhor fala, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aquilo que você estima acima de tudo é para aquilo que vai direcionar a tua vontade e vai direcionar o teu ser. Quando Nossa Senhora guardava todas as coisas em seu coração, é justamente diante de tantas maravilhas que Deus fez com ela, diante da contemplação do seu divino Filho, isso significa o aumento da sua caridade, o aumento do seu amor por Deus. Nossa Senhora é a plena de graça, mas ela nunca deixou de crescer em santidade e em caridade. Diante das maravilhas que ela contemplava, diante da presença de Nosso Senhor, ela dirigia todo o seu coração para a obra da redenção. E é essa contemplação permanente que ela tinha, fazia com que todo o seu ser, pelo seu coração, fosse direcionada para a união mais íntima com Deus por meio de Cristo. Então, quando nós falamos do culto do Sagrado Coração, é o culto da caridade infinita de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos do culto do Imaculado Coração, nós falamos do culto do amor terno, maternal e delicado de Maria Santíssima. Qual que é o adjetivo que acompanha o coração de Jesus? Sacratíssimo Coração de Jesus. Faz referência à sua santidade. Porque ele é o Deus 3 vezes santo. Aquilo que tem mais próprio ao ser de Deus é a sua santidade. Nele não há nenhuma mancha, não há nenhum mal, não há nenhum defeito, não há nenhuma fraqueza. Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. Sede santos, pois eu sou santo. Deus está falando toda hora que Ele é o santo por excelência e fonte de toda santidade. Nossa Senhora poderia ser Sacratíssimo Coração de Maria. Ela é a Santíssima Virgem, Santíssimo Coração de Maria. Mas o coração dela é o Imaculado. Pois ela é a Imaculada em seu ser desde a sua concepção. Então, o culto do Sagrado Coração é o culto de Deus, do amor de Deus por nós, que fez morrer na cruz, que o fez morrer na cruz por nós. O culto do Imaculado Coração é o culto da caridade, do amor de Maria Santíssima. E o que tem de mais próprio nesse amor, nessa caridade? Se vocês forem ler os escritos dos santos, vocês vão achar muitas coisas.
Mas São Bernardo, São João Eudes, insistem muito, e São João Eudes, insistem muito sobre a delicadeza da caridade de Maria Santíssima. Uma delicadeza que cuida de tudo em todos os detalhes, em todas as minúcias e com uma grande generosidade. A generosidade com grande sacrifício. E nós podemos ver isso em 3 episódios. Na visitação, nas bodas de Caná e no Calvário. Nossa Senhora recebe a anunciação do anjo, falando que ela é a mãe do Salvador, a mãe do Messias prometido. A reação dela é ficar perturbada diante da grandeza daquilo que acontece, diante da sua pequenez. Ela reconhece que ela é uma mera criatura e como isso vai se dar. E ela diz seu fiat, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ela se entrega plenamente à obra da redenção. E o que ela faz? Vai ao templo adorar a Deus? Ela vai se recolher num retiro? Ela vai contar para as amigas o que aconteceu com ela? Não, ela vai visitar a sua prima, porque ela recebeu a notícia de que ela está grávida. Ela poderia muito bem, poxa, eu estou esperando o Messias prometido. Vou mandar uma carta para ver se ela precisa de ajuda. Vou pedir notícias. E ela não estaria faltando com a justiça e também não estaria sendo negligente. Mas a sua delicadeza é tão grande que ela vai ajudar Santa Isabel em sua gravidez, mesmo não tendo sido solicitada, mesmo sendo a mãe de Deus, mesmo sendo o caminho da salvação de toda a humanidade. Quem de nós ficaria surpreso se depois disso aparecesse nas Escrituras e ela se recolheu em oração? Não, a gente não ficaria surpreso. A gente, olha, ela tem Deus com ela. Tipo, normal. Mas não. Ela vai ajudar a sua prima grávida. Pessoalmente, ela não manda um mensageiro. Ela vai ela mesma prover a necessidade de alguém a quem ela muito estimava. Essa delicadeza do coração de Maria. Não somente prover pessoalmente, diretamente, as necessidades daqueles que ela ama, pessoalmente, diretamente, em todos os detalhes e com grande generosidade e um grande sacrifício. Bodas de Caná. Nossa Senhora simplesmente, por sua intercessão, muda os planos de Deus.
Era normal que o ministério público de nosso Senhor Jesus Cristo se iniciasse após o martírio de São João Batista. Era necessário que primeiro o precursor se apagasse para que aquele que deveria vir iniciasse a sua obra. No entanto, por intercessão de Nossa Senhora, que São Bernardo chama de onipotência suplicante, pois tudo aquilo que ela quer é aquilo que Deus quer, e claro, por vontade de Deus, Nosso Senhor inicia o seu ministério público antes do fim do ministério de São João Batista, com o seu primeiro milagre. E qual que era o objeto desse primeiro milagre? Claro, esse primeiro milagre simboliza a efusão de sangue de Nosso Senhor, uma efusão superabundante de sangue de Nosso Senhor, claro, estamos todos de acordo. Mas qual que é o objeto imediato, concreto? Evitar a vergonha dos recém-casados. Nossa Senhora ficou aflita que os recém-casados, que certamente ela estimava muito, afinal estava lá, e que certamente Nosso Senhor estimava muito, afinal ele estava lá, passassem uma vergonha pela falta de vinho. Então ela simplesmente diz para Nosso Senhor, apresenta o problema a Nosso Senhor e espera que ele faça algo. Eles não têm mais vinho. Ela apresenta a indigência daquele casal. E o que acontece? Nosso Senhor, pela intercessão de Maria Santíssima, simplesmente supre aquilo que faltou. Ele supre aquilo que faltou com um vinho da mesma qualidade. Ou então, já que o pessoal já estava alegre na festa, com um vinho pior, já que ninguém nem mais ia perceber, não. Ele faz 600 litros, que não é pouca coisa, é muita coisa, do melhor vinho. Tanto que o mestre de cerimônias, o arquitriclino, como costumamos falar, fala, mas espera aí, vocês deixaram o melhor vinho para o fim? Então esse milagre, concedido por Deus, que é Cristo, mas pela intenção de Nossa Senhora, ocorre de uma forma extremamente abundante. Melhor vinho e muita coisa do melhor vinho. E vocês vejam que Nossa Senhora se preocupou com um detalhe. Acaso ela tinha a obrigação de correr atrás de vinho? Não. No entanto, ela não queria ver o menor sofrimento para aqueles que ela amava. A delicadeza do coração de Nossa Senhora faz com que ela novamente intervenha pessoalmente pelos seus, cuidando de todo detalhe e com uma grande generosidade. E isso se prolonga até o Calvário, onde, como predisse o profeta Simeão, uma espada transpassaria o seu coração. E como nós vemos claramente na imagem do Imaculado Coração, e como nós vemos claramente na imagem de Nossa Senhora das Dores. Porque o coração de Nossa Senhora é um coração de dores.
Mas é nessas dores que ela vem ao nosso socorro. Então Nossa Senhora é aquela que se uniu da forma mais íntima e mais perfeita à cruz de Nosso Senhor. Por isso estará ela de pé, firme, aos pés da cruz. Ela não vai largar a cruz. E é justamente aos pés da cruz onde ela oferece os seus próprios sofrimentos diante da morte do seu divino Filho. E também onde ela oferece o seu próprio Filho, porque é o Filho dela, é a carne dela, que ela pode fazê-lo. Não da mesma forma, pois ela não é Deus, mas ela oferece o seu divino Filho por amor de nós. Para quê? E ela oferece para quê? Qual que é o seu oferecimento? Para que a fusão de sangue do seu divino Filho não seja em vão. Para que a redenção seja aplicada de forma mais eficaz, da forma mais perfeita a todos os homens. Para que nós não desperdicemos o sangue que o seu Filho derramou por nós. É para isso que ela oferece as suas dores e as dores de Nosso Senhor. E é aí que uma espada transpassa a sua alma. É aí que uma espada transpassa o seu coração. Pois as suas dores são frutos da sua caridade, do seu amor por nós. O que faz ela sofrer? Os sofrimentos de Nosso Senhor. E por que Nosso Senhor sofre? Por nossos pecados. Por que Nosso Senhor sofre? Pelas almas que são condenadas ao inferno. É por isso que Nossa Senhora de Fátima vai propagar a devoção reparadora ao seu imaculado coração. Porque quanto menos Nosso Senhor sofrer na cruz, menos ela vai sofrer. O sofrimento de Nossa Senhora não é uma dor física. Não é meramente, embora é natural que esteja presente e presente da forma mais dolorosa possível, não é somente as dores físicas de Nosso Senhor, mas é sobretudo a dor da caridade, a dor de tantas almas que se perdem. Está aí a união da devoção ao Sagrado Coração, ao Imaculado, de fato, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a devoção ao Imaculado Coração de Maria e ainda a devoção às dores de Maria Santíssima. E de onde vem essa caridade? Essa caridade vem da sua união, que é a mais íntima possível, a Deus, porque ela é a Imaculada. Ela é justamente a primeira vitória da cruz. Ela é justamente a primeira obra da cruz, antes mesmo da cruz. Ela é o estandarte da vitória de Deus sobre o demônio. Ela é o sinal grande que aparece no céu. Sim, o maium apparo tincello. Um grande sinal apareceu no céu. Mulier amicta sole. Uma mulher revestida do sol. Et luna sub pedibus eius, com a lua sobre seus pés. Et in capite eius corona stellarum duodetim. Em sua cabeça, uma coroa de 12 estrelas. Isso é o resumo da devoção ao Imaculado Coração, da devoção à Imaculada Conceição. Ela é o grande sinal da vitória da redenção. Por quê? Porque, em previsão dos méritos futuros de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela é aquela que vence, em sua própria natureza imaculada, o pecado e o demônio. Então, ela é o sinal máximo da vitória, da redenção. É por isso que ela é a plena
de graça. Ela é aquela que está revestida do sol, aquela que mais se assemelha a Cristo em sua caridade, em seu amor por nós. Ela calca aos pés o demônio e o pecado, simbolizado pela lua. Ela estabelece a coluna da caridade a qual todos nós nos amarramos. E não somos mais voláteis e inconstantes como a lua. E é por isso que ela reina. Porque junto com Cristo, ela nos reconquista para Deus. Então, é na sua Imaculada Conceição que ela vence o pecado do demônio. E é por isso, porque ela é a Imaculada, em seu ser, que o seu coração se volta para Deus plenamente. É por isso que ela, pela sua Imaculada Conceição, é exaltada em sua profunda humildade, porque ela reconhece a grandeza de Deus. E é pela sua Imaculada Conceição que ela se volta para nós, para que nós sejamos levados para Deus pela obra da redenção. E é por isso que ela nos recebe como mãe do alto da cruz. Nosso Senhor diz para ela: mulher, eis aí teu filho, na pessoa de São João. E ele diz para São João: mulher, eis aí a tua mãe. E não é por acaso que São João é justamente aquele que repousou no coração de Jesus. Aquele que esteve mais próximo do amor de Cristo pela sua pureza. Ele não tinha o seu coração dividido. Ele não tinha a sua caridade dividida com os prazeres carnais, com a concupiscência, mesmo bem ordenada. Ele não tinha nada que dividia o seu coração. E repousou no coração de Jesus. E assim ele recebeu em sua pessoa toda a delicadeza e toda a ternura e toda a doçura do coração de Maria. E eu digo doçura porque a delicadeza da caridade de Nossa Senhora, de São João Eudes, nos dá uma terna consolação que é doce como mel. Por isso nós dizemos, e sobretudo os carmelitas dizem: doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Uma outra invocação. Então nós temos Nossa Senhora do alto da cruz como mãe. E o que uma mãe quer? Uma mãe quer
a consolação do seu filho. Ela quer o bem do seu filho. Mas ela não quer somente que ele tenha a consolação e que ele tenha o bem. Mas ela quer a maior consolação e ela quer o maior bem para o seu filho. E ela está disposta a se sacrificar pelo bem do seu filho. É o que Nossa Senhora faz do alto da cruz. Ela aceita todo o sofrimento, todo o sacrifício, contanto que os seus filhos recebam a salvação. E que eles recebam todos os meios possíveis de salvação. E que eles recebam a salvação com o maior grau de santidade possível. Porque ela é nossa mãe. Por isso que é extremamente útil para a nossa salvação, e os papas o dizem, que nós nos consagremos totalmente e plenamente a Nossa Senhora, entregando a ela a administração de todos os nossos méritos. A prudência da carne nos faria pensar, não, é bom que eu cuide dos meus méritos, aplicando onde eu vejo que é mais necessário. Mas Nossa Senhora vai fazer isso da forma mais sábia, mais eficaz possível, e ainda vai nos conseguir méritos que nós jamais poderíamos sequer imaginar. Porque ela quer que a gente se salve da forma mais plena, mais eficaz e mais santa possível. E ela vai interceder diante do trono de Deus para que isso ocorra. Fora que ela é a onipotência suplicante, tudo que ela pede de Deus, ela consegue para nós. O Papa Pio VII vai dizer justamente que, acercando-se do trono do seu divino Filho, ela ora como serva, intercede como advogada e impera como mãe. O que ela não vai conseguir para a nossa salvação? Ela é justamente, como diz São Bernardo, a onipotência suplicante. E onde está o seu grande triunfo? Onde está a grande cartada de Nossa Senhora, se a gente pode dizer assim? Está justamente na sua perfeita humildade. Como ela está intimamente unida a Deus. Como ela nunca esteve sob o domínio do demônio, ela tem uma visão de uma infinita sabedoria. E ela vê justamente como ela ama em seu coração, da forma mais plena, mais perfeita e mais humilde a Deus. Ela vê o abismo que há entre ela e Deus. Ela vê que tudo é fonte da graça de Deus. E, sobretudo, ela vê o bem soberano que se encontra em Deus e cujo bem exalta toda a criatura. É o que ela vai falar no Magnificat, porque ele olhou para a humildade da sua serva e porque ele fez nela grandes coisas. É na humildade de Maria Santíssima que Deus tira a grandeza da redenção. E é isso, essa humildade, esse olhar sobrenatural que traz para nós a redenção, que é tão necessário para os tempos atuais. Porque o culto à Imaculada Conceição, porque o culto ao Imaculado Coração
é o culto da caridade de Nossa Senhora. E a caridade de Nossa Senhora é justamente a redenção pela humildade. O que nós temos no mundo moderno nada mais é que a inversão perfeita do amor da caridade. É a inversão perfeita da caridade. É a caridade ao contrário. É o pecado de Lúcifer, instituído em religião. Como diz muito bem São Pio X, na sua encíclica E Supremo Apostolatus, nós temos, nos tempos modernos, o homem que se assenta no trono de Deus e presta culto a si mesmo, como se fosse o próprio Deus. Nós temos o homem que se coloca como o fim último de todas as coisas. Nós temos o homem que constrói para si uma religião do homem que quer se fazer Deus. Nós temos uma verdadeira anti-religião. O cardeal Pi, arcebispo de Poitiers, fala justamente que não se trata de uma heresia, não se trata de um cisma, não se trata de uma heresia. Não se trata de um mero anticristianismo, mas de uma antirreligião. Ele diz, a heresia altera mais ou menos as revelações divinas. Ele chama aqui do naturalismo. O naturalismo nega que Deus revele coisas. A heresia tira Deus de uma tal porção do seu reino. O naturalismo o elimina do mundo e da criação. O que nós temos no pecado de Lúcifer? Lúcifer preferiu a perfeição da sua própria natureza angélica para que ele não recebesse algo que o aperfeiçoasse, mas que não viesse dele. O homem moderno justamente quer permanecer com as suas próprias perfeições, ele quer construir a sua própria natureza para que não haja nada, absolutamente nada, nem mesmo Deus acima dele. Ele quer definir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Ele quer construir a sua própria natureza, seja ela masculina, feminina, neutra ou até mesmo de cachorro. Ele quer ser o seu próprio Senhor. Ele quer definir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ele quer nada mais, nada menos a sua própria, maximizar o seu próprio prazer e eliminar qualquer resquício de sofrimento ou de trabalho. Ele quer um paraíso, mas um paraíso que seja construído por ele mesmo e nesse próprio mundo. E que elimine qualquer esforço
qualquer cruz, qualquer sofrimento. E é por isso que essa religião do homem é a religião de Lúcifer. Porque é uma exaltação da natureza em detrimento do sobrenatural. É uma exaltação da natureza em detrimento de Deus. É uma exaltação do orgulho com uma eliminação total da humildade. É o homem que se coloca como fim de todas as coisas, como um fim em si mesmo. Como diria Kant, o demônio-chefe da filosofia. E não é à toa que a exaltação de Deus pelo reconhecimento dele como fonte de toda santidade e fim último de todas as coisas, reconhecendo que ele é fonte de todo bem, reconhecendo que ele é o Salvador, com a humilhação da criatura diante do Criador, para receber todo o bem que vem dele, e que em sua própria natureza imaculada vence o demônio, o pecado e a morte, é o mais perfeito remédio para essa sociedade moderna e demoníaca. A devoção à Imaculada Conceição, a devoção ao Imaculado Coração, é o mais perfeito remédio. E olha só que interessante. No século do triunfo do Estado-nação, do Estado laico, da Revolução Francesa, século XIX, nós temos Lourdes, eu sou a Imaculada Conceição. Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Senhora das Graças, também se apresenta como a Imaculada Conceição. Nós temos, em 1917, centenário da primeira loja maçônica. O ano em que os maçons italianos desfilavam nas ruas de Roma com estandartes em que o demônio pisava na cabeça de São Miguel. O ano da Revolução Russa, 1917. Nós temos a fundação da Milícia da Imaculada por São Maximiliano Maria Kolbe. Nós temos a promessa a São Maximiliano Maria Kolbe que a Imaculada triunfaria em Moscou. E nós temos o início das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Coincidência? Acho que não. É justamente a providência de Deus mandando uma mensagem. Apeguem-se à Imaculada. Recorram à Imaculada. Reparem o Imaculado Coração. Ele é a resposta para os males do tempo presente. Consagre a Rússia ao Imaculado Coração. Combata os maçons e os protestantes. Converta a Rússia. Consagre a Rússia. Ora, os maçons estão por trás, justamente, do liberalismo. Estão justamente por trás do socialismo moderno. O racionalismo moderno
triunfa também junto com os protestantes. A Imaculada Conceição também está por trás da conversão de muitos judeus. Sobretudo o Ratisbona, que vai fundar justamente a obra de Sião para a conversão dos judeus, consagrada à Imaculada. E ele foi convertido justamente pela medalha milagrosa, que é uma medalha da Imaculada, e que contém nela o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus. E nós sabemos muito bem, não é novidade para ninguém, que tanto a maçonaria, que também os judeus, estão por trás da propagação dos erros e dos males do tempo moderno. Racionalismo, naturalismo, liberalismo, socialismo. Todos esses males e muitos outros que têm por fundo a exaltação do homem, o culto do homem, com a exclusão total de Deus. Em resposta à exaltação do homem, nós temos na Imaculada e seu Imaculado Coração a humildade da criatura. Diante da exaltação da natureza, nós temos na Imaculada e no Imaculado Coração justamente a exaltação e o triunfo da graça. Diante da glória no mundo, nós temos na Imaculada e em seu Imaculado Coração a glória na eternidade. Diante do prazer efêmero e das glórias efêmeras do mundo, nós temos na Imaculada e em seu Imaculado Coração a glória eterna e o prazer eterno da visão beatífica, que suprirá plenamente todos os nossos sentidos e que nos dará a felicidade eterna. Diante do paraíso impossível deste mundo, que nada mais, nada menos traz que angústias e cruzes insuportáveis, nós temos nas dores da Imaculada, nas dores do seu Imaculado do Coração, as consolações para os sofrimentos e cruzes inevitáveis deste mundo, utilizando-os para ter já nessa vida as consolações da graça. Diante da escravidão do demônio deste mundo, nós temos a liberdade dos filhos de Deus, que nos traz a Imaculada e o seu Imaculado Coração. A liberdade dos filhos de Deus que nos faz poder correr livres com a graça para o céu. Porque a liberdade é justamente se mover no bem. A liberdade é justamente podermos
atingir livremente o nosso fim último. E caríssimos, o Imaculado Coração nos permite justamente atingir o nosso fim último da forma mais eficaz, mais rápida e mais suave possível. Por isso, o Imaculado Coração é o doce coração de Maria. Porque nós vamos ter cruzes nesta vida. A promessa do demônio é uma mentira. O demônio é o pai da mentira. Ele promete 1000 maravilhas. No entanto, ele nos engana, ele nos faz cair numa angústia ainda maior. Porque ele, o pecado e o mundo, não podem de forma alguma suprir a sede de eternidade e felicidade que nós temos em nossa alma. No entanto, a graça pode. E a graça faz isso. E a graça nos consola já nessa vida. Então a Imaculado Coração é a mais perfeita resposta ao homem moderno, que é escravo do demônio e da sua religião, que é a religião do homem. E, gente, é sensacional quando você faz o paralelo entre a devoção à Imaculada. É simplesmente sensacional a devoção à Imaculada, a devoção ao Imaculado Coração e as necessidades que nós temos como filhos do nosso tempo. A gente faz o paralelo, o que era a Nossa Senhora. A delicadeza da caridade da Nossa Senhora é espetacular. Ela não poupa esforços para se sacrificar e buscar o maior bem daqueles que ela ama, daqueles que são seus amigos, daqueles que são amigos do Sagrado Coração. E o homem moderno é aquele que não pode esperar um dia para receber um Sedex da Amazon. Não consegue esperar um dia para qualquer coisa. Que quer tudo do seu jeito, que tudo siga os seus caprichos, por mais absurdos que eles sejam. Eu vi uma reportagem esse dia de uma treta que aconteceu num avião, porque a mãe queria que a mulher que estava no celular desse o celular para o seu filho, para que ele jogasse no celular. O cara é incapaz de, no avião, usar um pano no rosto. Sujeito, e isso é muito comum aqui no Brasil, quer levar vantagem em tudo. Não importa que um monte de gente saia prejudicada, contanto que ele leve vantagem. O cara acha que basta ele colocar o pisca-alerta, ele pode parar em fila dupla, dane-se que tem um monte de gente atrás dele. Ele tem que parar e descer do carro dele. Não importa o que tenha gente atrás dele. As pessoas querem maximizar o seu prazer, diminuir todo o esforço, eliminar todo o sofrimento, criar um paraíso impossível na Terra, ao mesmo tempo que quer isso com menos esforço possível. É o milênio ou coisa pior. Pelo menos nas gerações dos anos anteriores, anos 20, 30, 40, o sujeito tinha as ideias erradas, mas ele estava disposto a lutar por elas. Hoje nem isso. O sujeito, no máximo, está disposto a reclamar por elas. Xingar muito no Twitter.
ser um sujeito chato e mimizento. Nem se sacrificar pelos seus ideais o cara é capaz mais. No máximo, ele é capaz de ser chato pelos seus ideais. Por mais ideais completamente tortos, errados e diabólicos. Nossa Senhora, por sua vez, ela se une plenamente à cruz para que nós nos salvemos. Ela sofre para que nós nos salvemos. Ela se sacrifica e oferece seu Filho em sacrifício por nós para que nós nos salvemos. E não nós somente nos salvemos, para que nós tenhamos todas e absolutamente todas as graças com uma abundância inconcebível. Da mesma forma que pela sua intercessão na boda de Caná houve uma abundância de um vinho espetacular, nós temos por Nossa Senhora uma abundância de graças espetaculares. Pelo seu sacrifício, pela sua humildade, ela já vencendo o demônio, o pecado e a morte na sua própria natureza. Ela já venceu. Nós só já somos vitoriosos na Imaculada Conceição. E é por isso que nós precisamos aproveitar essas devoção de forma muito particular, com esta visão de que ela é um remédio para a nossa sociedade apóstata e que essa devoção é um remédio também para nós que somos filhos desta sociedade apóstata, mas que nos tornamos filhos de Deus, filhos de Maria Santíssima, pela graça. É um remédio para nós, é uma devoção que nós devemos meditar para que nós sejamos dóceis à graça, para que nós sejamos humildes e que nós justamente lutemos, como diz São Maximiliano Maria Kolbe, como cavaleiros da Imaculada, porque o combate é árduo. O combate é árduo. Nós temos uma sociedade que é apóstata, e não somente apóstata, mas que segue uma religião demoníaca, que cultua o capeta. Mas, se nós somos cavaleiros da Imaculada, nós somos já vitoriosos, porque ela já venceu em sua natureza. Ela já é o grande sinal de vitória que nós temos no céu, que esmaga a cabeça da serpente. Como prometeu Deus já no Gênesis. Ipsa conteret caput tum. Ela esmagará a sua cabeça. Isso já ocorreu. Ela já esmagou a cabeça da serpente em sua própria natureza. Então essa devoção deve ser muito cara a nós. A devoção à Imaculada. E a devoção à Imaculada passa, evidentemente, pela devoção ao Imaculado Coração de Maria e às dores de Nossa Senhora. Então é isso, sejamos justamente devotos à Imaculada e ao Imaculado Coração, que é essa a mensagem central dessa conferência. Nossa Senhora está falando para nós. É este o caminho da vitória. Nós já somos vencedores, mas a vitória sobre este inimigo dos tempos modernos passa pela devoção à Imaculada, passa pelo Imaculado Coração. Lembremos, ela falou, por fim o meu Imaculado Coração triunfará. Claro, ela falou para São Maximiliano, que, deixa eu pegar rapidamente a citação certa. Ele falou, Nossa Senhora falou para ele, no centro de Moscou, isso era em 1917, no centro de Moscou será erigida uma estátua da Imaculada, mas antes uma prova de sangue será necessária.
Olha, isso quer dizer que vai ter uma catástrofe a níveis mundiais. Gente, catástrofe maior do que tantas almas que se perdem no inferno, como Nossa Senhora mostrou para os pastorinhos de Fátima, não tem como ter. Isto já é muito sangue já derramado. Então não interessa se vai ter crise econômica, se vai ter guerra, se vai ter peste. Bom, já está tendo. Mas não é isso que interessa, principalmente para nós. Isso é simplesmente mais um castigo de Deus para essa sociedade apóstata. O que interessa é que nós unamos os nossos corações pela caridade, pela graça, ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, e que nós nos consagremos plenamente à Imaculada, que é assim que nós vamos ter a vitória, certo? Então, vamos rezar e eu termino por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave